Seja muito bem-vindo ao Palavra Diária e hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante e muito difícil. Deus nos desertos da vida. Você já se sentiu numa situação de deserto? Essa é uma figura que a Escritura utiliza para falar sobre os momentos difíceis da vida. Aqueles momentos em que nós nos sentimos como se estivéssemos afogando, como se as nossas forças já estivessem chegando ao fim e a noite sombria toma conta do nosso coração. Momentos que nós não gostamos de passar, mas que infelizmente, enquanto aqui vivermos, fazem parte da nossa jornada. Afinal de contas, o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas a Bíblia nos fala sobre isso, como o versículo que eu acabei de citar do Evangelho de João, mas nós encontramos também o nosso Deus ensinando o seu povo por meio de situações de dificuldade. Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2 e versículo 3, nos ensinam sobre um momento como esse, um momento muito marcante na história do povo de Israel, na história da igreja do nosso Deus. E assim diz a palavra do Senhor: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Assim diz esse texto que fala para a gente sobre o povo de Deus no deserto por 40 anos. E nós percebemos que é um lugar difícil, não é um lugar fácil. Não há ali riqueza e abundância de recursos, muito pelo contrário, há escassez, o calor, o frio, a falta de alimentos, falta de água e tantas outras dificuldades que surgem no cenário como esse. E nós percebemos pelo texto lido que isso foi usado por Deus para provar e para instruir o seu próprio povo. Veja que interessante, não foi Satanás, não foram os inimigos, mas foi o próprio Deus que colocou o seu próprio povo para aprender e para ser então instruído. Deus nos leva aos desertos desta vida, e já trazendo aqui para a nossa vida, para nos moldar. Muitas vezes somos postos em situações difíceis pelas consequências dos nossos atos, é verdade, mas outras vezes nós somos postos exatamente pela própria boa mão e pela própria boa vontade de Deus para sermos então aperfeiçoados. Se você está passando por uma situação como essa, saiba, Deus está trabalhando em você. Não é um momento de abandono, muito pelo contrário, é um momento de fortalecimento. Deus humilhou o seu povo, mas sustentou o seu povo para que por meio dessa humilhação o seu povo aprendesse a depender de Deus. Então talvez seja essa lição que você esteja tendo que aprender e talvez você ainda não tenha aprendido e nem tenha percebido. Mas reflita neste momento, será que o deserto que você está enfrentando não é um momento para você aprender a confiar e depender mais do Senhor? Será que você não tem falhado em depositar toda a sua fé, esperança e confiança no Deus da sua vida? Pode ser que Deus esteja te provando nessa área, esteja então fazendo que você seja fortalecido e mais dependente dele. Por isso, no deserto nós aprendemos a depender do Senhor. E essa palavra é muito importante e muito dolorosa. Dependência. Nós não gostamos dela. Nós queremos então resolver tudo pelo nosso braço forte e pela nossa poderosa mão. Mas o que nós vemos na Escritura é que o povo de Deus foi liberto do Egito justamente pela mão poderosa de Deus e não pelo próprio braço do povo. E isso já nos ensina como nós devemos viver aqui. Por isso, saiba, o deserto não é necessariamente um castigo, mas é um treinamento. É como Deus fortalece o seu povo. É como Deus deixa-nos com pernas fortes para seguirmos nessa caminhada rumo a Canaã. Não aquela Canaã, agora a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, onde um dia estaremos juntos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com Ele reinaremos. Por isso, confie. Deus está te ensinando algo. E o que será que você tem para aprender? Peça ao Senhor que te esclareça e que te ajude a entender o seu bom propósito nesses momentos de deserto.